Bom, nós temos, então, fatores qualitativos, não numéricos, e quantitativos. Perdão, quantitativos e qualitativos, que são os não numéricos. Quantitativo e numérico. Dentro do qualitativo, temos aqueles que não têm testemunha ou controle, ou seja, naquelas parcelinhas fictícias que estavam ali em cima, nenhuma é testemunha. Tá? Não tinha esse tratamento, esse fator testemunha. Okay? E no caso dos fatores qualitativos, eu posso ter testemunhas com qualitativo estruturado e não estruturado não tem testemunha. Ok? Nesse sentido, nós temos diferentes, eu vou apagar na parte de cima do ano, testes estatísticos que eu vou utilizar dependendo do tipo de fator que eu possuo. Ok? Então, vamos lá. Essa parte aqui de cima. Fazendo um resuminho agora, tá, de qual ferramenta você vai utilizar, a ferramenta estatística, de acordo com o tipo específico dos seus fatores. Vamos lembrar o seguinte aqui, ó, tá? Você fez análise de variância, você encontrou diferenças aqui na nova, o teu F calculado para tratamento, ele foi maior do que o F tabelado, ou seja, rejeita H0, aceita H1, esse trem aqui é diferente, tá? E uma vez que você identificou essa diferença, somente aí, depois que você fez a análise de variância, aí sim você vai partir para cá. Tá? Então, eu só vou partir para análise de comparação múltipla
depois que eu tiver achado esse Fzinho e a parada aqui for diferente. Aí sim eu vou partir para análise de comparação múltipla. Okay? Se o teu ensaio ele é quantitativo, aqui ó, nesse primeiro exemplo nosso, quantitativo, números, 100 kg de nitrogênio, 200 kg de nitrogênio, 400 kg de nitrogênio, e eu quero ver a evolução, tá? A curva de resposta. Ó, eu tenho aqui uma dose, deixa eu só me organizar aqui. Eu tenho aqui uma dose mais baixa do nitrogênio e a produtividade da minha planta vai aumentando conforme eu vou aumentando a dose até atingir um platô, não passar daquilo. Isso é dose-resposta. Então, nesse tipo de fator que é quantitativo, que é numérico, eu vou usar análise de regressão. Professor, o que é uma análise de regressão? Você lembra lá do ensino médio? Você tinha umas paradas do cão lá que você fazia, né? Tinha uma curva, lembra lá? Logarítmica, polinomial, exponencial, que tinha umas fórmulas matemáticas do mesmo, tá? Essa curva, ela gerava, essa equação, perdão, ela gerava uma curva. Só que existem ferramentas matemáticas que você faz uma análise de variância e você ajusta um modelo matemático para explicar a relação entre essas não variáveis, mas a relação do fator com a variável, a equação do x com y, por exemplo. Se aqui ó, você tem aumento da dose de nitrogênio e a produtividade aumenta, então há uma relação entre o fator e a variável. A análise de regressão serve para mostrar isso. E o legal é o seguinte, eu não vou me delongar muito aqui na análise de regressão, mas o legal é que ela consegue fazer o papel da mãe de Ná, ela prevê as coisas. No intervalo que você avalia, olha que coisa legal. O modelo ele pode ser utilizado para prever. Tá? Quando a gente estiver falando de análise de regressão, eu vou mostrar uma aplicação disso aqui para o TCC do Maurício, aquele rapazinho que já passou por aqui. Pensa num troço massa, daorinha. Você consegue usar uma equação matemática para prever comportamento. Isso é show de bola. Suprassumo da tecnologia agronômica. Se eu tenho fatores qualitativos, que é tudo aquilo que a gente já falou, e quando você quer escolher um melhor, aí sim você tem que se perguntar se é estruturado. Porque qual que é o problema? Vocês devem se lembrar, tá? Lá do trabalho do Bertoldo, ok? Em que aquele danadinho, ele mostrava, lá na página 3, mais especificamente, abaixo da tabela, que a galera comete um erro de fazer comparação de tudo contra tudo, que é o caso do Tolkien, quando você tem testemunha. Você quer entender o porquê disso? O qualitativo estruturado é quando você tem controle ao testemunho, certo? Então vamos lá. Para que eu insiro uma testemunha no trabalho? Eu vou fazer isso quando eu quero pegar um parâmetro que eu estou avaliando, tá? Um determinado tratamento, e comparar com ela. Você quer ver um exemplo disso? Vamos imaginar o seguinte. Qual é a justificativa de eu jogar ureia em capim? Para produzir mais. Senão, por que eu jogaria ureia no capim? Não faz sentido. Então, a primeira pergunta que eu quero responder quando eu faço esse tipo de experimento é simples. Eu só vou jogar ureia no capim se a ureia fazer produzir bem mais do que a testemunha, do que o meu controle, do que o capim não adubado. Então, imediatamente, quando você coloca um controle ou uma testemunha, essa testemunha ou esse controle precisa ser diferente de todos os demais fatores ou tratamentos que você insere no ensaio. Se ele é um qualitativo estruturado, você tem tratamentos além da testemunha. E você quer que esses tratamentos sejam comparados com a testemunha. Se a ideia não é comparar com testemunhas, não ponha testemunha. Aluno tem mania, e a galera tem mania de colocar testemunha em tudo quanto é experimento que é bolado. Não faça isso. Você só vai colocar testemunha no tratamento, tá? E só vai ser qualitativo estruturado
Se a testemunha for indispensável e você quiser comparar os demais tratamentos com ela. Se não, não põe. A galera quer usar Tuckey para fazer comparação com testemunha. Não pode. Isso é um abuso. Tá? E como é que o senhor afirma isso, professor? Vai ler o artigo que eu mandei para vocês. Lá está bem claro esse tipo de coisa aqui. Tá? E vai ser até um tema da retomada da aula que vem aí, que na verdade não vai ser tão que vem assim, porque vai estar postada lá até amanhã. Ela já está até preparada, slides e material. Eu só vou gravar. Ok? Nesse caso específico aqui, então, eu vou usar Dunnett e Sheffer. Vou falar a respeito de cada um desses testes. Está previsto lá no plano de ensino. O Vitor ia falar de todo jeito, eu vou me ater ao que o Vitor falaria. Eu não vou trabalhar mais do que isso, não. Pelo menos nesse semestre, não. Ok? Então, eu vou usar esses dois quando eu tiver qualitativo estruturado. Eu não posso usar Tuckey aqui, nem Duncan aqui, nem regressão aqui. Não faz muito sentido. Ok? Apesar que regressão você pode trabalhar com dose zero, mas quando a ideia não é comparar, e sim ver evolução de dose-resposta. Aqui não faz muito sentido. No caso aqui, ó, de qualitativo não estruturado, ou seja, quando eu não tenho testemunha, aí sim, aqui, ó, a ideia é comparar todos contra todos. Então, quando eu tenho qualitativo não estruturado, eu uso Tuckey ou Duncan, eu faço isso para fazer comparações de todos contra todos. Por exemplo, aqui, ó, eu quero escolher o melhor ingrediente ativo de herbicida para matar buva, para matar capim margoso. Eu comparei trocentos herbicidas. Eu quero escolher uma massa mais da hora, que teve eficiência de controle mais show. Eu vou usar o quê? Tuckey ou Duncan. Se tiver dado diferença na análise de variância, aí eu venho para cá, ok? Então, lembrem-se, tá? O que antecede a escolha da ferramenta é o tipo de fator que eu tenho. Se é qualitativo estruturado, qualitativo não estruturado ou quantitativo. Para cada um eu tenho uma recomendação expressa do tipo de teste a ser empregado. Ok? E lembrem-se, o motivo da aula de hoje, por ter falado de ANOVA, além da continuidade, é você se lembrar que nós vamos continuar usando a variância aqui, tá? Ou derivados da variância, para poder fazer esses testes de comparações múltiplas. Não parou aqui. E eu vou usar também informações presentes nessa tabela para poder fazer isso aqui, de uma forma bem simplista. Ok? Vamos parar aqui agora e vamos dar aviso. Tá? O ônibus de alguns está quase saindo. Então vamos lá. Essa aula de hoje foi para substituir aquela que era para ter acontecido na terça passada. Tá? A dessa terça, referente à quinta passada, ela vai ser postada até amanhã, o material já está preparado aqui. Tá? Tem esse resto de folha, tem esse aqui também, tem alguns slides aí, cerca de 20 slides aí só sobre o primeiro teste, que é o de Tuckey, e eu vou passar exercícios sobre o teste de Tuckey, tá? Para vocês já fazerem. Tá? Professor, até quando? Até a aula que vem. Então, até terça que vem, esses exercícios de Tuckey é para estarem prontos. Até porque a segunda VA se aproxima. Eu também vou buscar uma maneira aí de bolar uma nova lista aí. Na verdade, a gente vai fazendo esses exercícios gradativamente, tá? A partir dessa nossa. A gente vai pegar aquela lista do Victor, tá? E vamos dar um ponto de partida com ela. Então, a gente vai pegar aqueles exercícios em que a nova já aconteceu lá. Eu vou fazer eles com vocês e vou passar novos. Isso tudo na aula de amanhã. Então, na aula de amanhã, nós vamos fechar a análise de Tuckey. Vou postar até amanhã de manhã. Nós vamos pegar aqueles exercícios do Vitor e fazer a análise de Tuckey sobre aqueles exercícios. E eu vou passar alguns novos aí para vocês fazerem. Ok? Até a semana que vem. 2 novinhos só. Coisa simples. Básica. Beleza? Dúvida sobre a aula de hoje, pessoal? Lembrando, muita coisa aqui o Vitor já tinha falado, eu só introduzi aqui para o tema de comparações múltiplas. Bom, se não, deixa eu colocar todos aqui fora do mudo. Se não houver problemas então, tá? Nos vemos amanhã para repor a aula que teoricamente deveria, né, ter acontecido hoje, referente à quinta-feira passada, para a gente já ficar tudo em dias, ok? Nos vemos aí amanhã e depois na semana que vem. Aí para ficar tudo em dia.
grande abraço a todos aí.